Olá, sejam bem-vindos ao canal da Nancy. Hoje é o nosso encontro para mais uma reflexão sobre o Evangelho. Vamos buscar no fundo do nosso coração a conexão com os mensageiros de Deus e convidar o Mestre Jesus para estar conosco durante a nossa reflexão, que seja em seu lar, na casa de amigos ou numa casa fraterna. Que Deus nos proteja. Então vamos começar com uma prece. Essa prece, eu gostaria que vocês, antes de começar o Evangelho, mentalizasse o Mestre Jesus e convidasse para participar do Evangelho, junto com você, com a sua família e com aqueles que se desprenderam a estar com você nesse dia abençoado. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que derrame as suas bênçãos curativas de paz, de luz e de esperança no coração de todos aqueles que necessitam dessa reflexão de hoje do nosso Evangelho. Que Deus nos proteja. A reflexão de hoje, meus irmãos, é sobre o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. O item 7 está uma reflexão necessária para que esse momento possamos exercitá-la, a paciência. Então, segundo o item 7, né, a paciência, vamos refletir sobre essa virtude que muitas vezes nos falta nas horas que precisamos tê-la. A paciência. Segundo o Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então, neste momento, quando você lê esse primeiro parágrafo, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, você diz, nossa, que Deus é esse que diz que a dor é uma bênção? Segundo os mensageiros de Deus, os espíritos de luz, né, através da mediunidade de psicografia, de psicofonia, da intuição, nos transmite que, enquanto sofremos aqui na Terra, nós estamos passando pelas provações, pelas provas que deixamos por fazer numa outra existência. E as enfermidades, elas vão nos preparando para que, ao chegar o momento do nosso retorno, estaremos quites, né, com aquelas provas que nós não fomos capazes de realizar numa outra existência e que trouxemos para esta para realizar. Mas muitos, né, discordam desse parágrafo. E eu entendo porque cada pessoa está passando por um momento diferente na sua vida aqui na Terra. E Chico Xavier diz que esqueça o mal para que o mal se esqueça de você. Então, enquanto você, né, no momento do auge do desespero, no auge da sua perturbação, né, pensa no mal, em fazer o mal a alguém, em descontar muitas vezes aquilo que fez de ruim para você, você está atraindo para o seu coração, para a sua casa, para as suas energias mal qualificadas, digamos assim, né, para o seu pensamento, coisas inadequadas que vai te fazer sofrer mais tarde, né? Continuando, Chico Xavier também nos esclarece, falando que quem comenta o mal inevitavelmente fica com ele, né? Nós estamos aqui na Terra porque é lugar de provas e expiações. Somos todos espíritos em aprendizados. Somos todos imperfeitos. E neste momento, quando ele diz que quem comenta o mal inevitavelmente fica com ele, é porque a gente tem a mania, né, de julgar as pessoas, de ficar o tempo todo, né, comentando aquelas coisas que não são boas, né? Às vezes aconteceu aí do lado da sua casa, com um vizinho, com um amigo. E o que aconteceu nesse momento, né? Você vai passando isso para frente. Então, quando você passa essa conversa para frente, lá na frente ela é aumentada,
Ela nunca chega da forma que você contou. Então, essa paciência, ela nos ensina. Por isso que ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, quando o seu corpo começa a reclamar de dor, né? É um sinal de que você precisa dar uma olhada para dentro de você. Vou cuidar de mim para depois observar o que está acontecendo comigo. Quando estudamos o Evangelho, em suas entrelinhas, vamos encontrando o motivo de nossas dificuldades terrenas. Então, quais são as dificuldades que nós encontramos aqui na Terra? Que também é motivo de não ter essa paciência, de não exercitá-la naquele momento que cada um precisa. Ora é com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Então, tudo isso vai juntando ali naquele meio, né? E você fica impaciente. Poxa, não tenho mais paciência, porque às vezes a pessoa chegou em casa, o almoço não está pronto e vai reclamar. Então, aquele momento já causou uma desarmonia entre as pessoas, né? E ali aquele almoço já, o sabor já não é mais o mesmo, as pessoas já não sentam na mesa como antes. Então, parece que acaba aquela vontade de ingerir aquele alimento delicioso, né? Parece que acaba aquela vontade. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que são os obstáculos que a gente precisa superar nesta vida para seguir em frente, porque nós estamos aqui no momento de aprendizado. Esse aprendizado, meus irmãos, ele é infinito. Quando chegarmos ao mundo dos espíritos, nós vamos prestar conta de todo o bem e o mal que praticamos aqui na Terra. A gente cansa aqui muitas vezes, né? O médium de psicografia, principalmente quem escreve carta, mensagem, né? Ditada pelos espíritos, é um alerta o tempo inteiro nos chamando a atenção sobre esse assunto, né? Ora são os obstáculos, as enfermidades que batem na nossa porta. Às vezes você está bem, de repente, né, você sofreu alguma coisa, algum problema de saúde, e aí você começa a questionar Deus. Deus, por que eu? Por que eu estou passando por essa provação? Por que eu estou no hospital? Então, tudo isso é motivo de refletir. Os reajustes sinalizando que este é o caminho da evolução, é o caminho que você mesmo escolheu e Deus está aqui oferecendo essa oportunidade, né, para que você melhore a cada dia na sua vida. Continuando, o Evangelho diz o seguinte: sedes paciente, a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. É verdade, é bem difícil da gente exercitar, né, esse trecho da caridade, né, ser caridoso, bondoso, amoroso, acolher os irmãos em nossos braços, né? Muitas pessoas dizem, não, quem faz isso são as pessoas espíritas, que gostam muito de fazer caridade. Não, meus irmãos, não existe uma religião, né, dotada para fazer tudo isso. Não, qualquer religião, você pode ajudar as pessoas, você pode acolher, né? Mas, por exemplo, lá no capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, Paulo de Tarso é muito claro. Impacientes, nós não fazemos a caridade. Apressados, não fazemos essa caridade como deveríamos, né? Então, tudo é programado devagar, conforme o tempo, conforme você vai conseguindo, né? Você vai conseguindo devagarzinho ali manter, né, aquela calma, aquela paciência, e ali você vai programando, fazendo um planejamento. Quando a gente faz aquele planejamento para convidar as pessoas convidar pessoas para arrecadar alimentos, para arrecadar roupas, sapatos, para ajudar as instituições menos favorecidas, você precisa planejar. Eu não vou sair batendo de porta em porta para fazer esse pedido, não. A gente faz devagarzinho, porque com o tempo você vai percebendo, vai observando as atitudes, o comportamento daqueles que se comprometeram em estar junto com você, tá? Continuando, ser paciente é a capacidade de compreender as causas e os motivos dos nossos desafetos, para então, com serenidade, resolver da melhor maneira possível a nossa situação. Então, esses desafetos causados pode ser na família,
no trânsito, pode ser no trabalho, onde você estiver. De repente, aconteceu ali algo inesperado e você tem que ter paciência para poder administrar aquele problema que surgiu, certo? Ser paciente é ser educado, humanizado e saber agir com calma, sempre proferindo palavras de estímulo com tolerância dos irmãos nos momentos de aflição. Então, às vezes, nós nos deparamos com pessoas aflitas, com pessoas que estão passando por momentos difíceis na sua vida, com o filho, com o esposo, com o pai, com a mãe. Tudo isso acontece, às vezes está até no hospital, aguardando fazer um exame, ou aguardando ser internado e não consegue. E naquele momento você chega com aquela palavra de estímulo, com a paciência, fazendo uma prece, e tudo vai melhorando para aquela pessoa, e o tempo vai passando, e quando menos espera, tudo foi resolvido. Então, por isso, é preciso manter a calma nesses momentos. O Evangelho também nos convida, né, a refletir sobre a caridade da esmola dada aos pobres, é a mais fácil delas. Quantas pessoas batem na sua porta, né, e que às vezes está precisando apenas de uma palavra de estímulo, uma palavra de consolo, e você já diz o seguinte, ó, toma aqui um valor, né, e procure outra pessoa para te ajudar. Muitas vezes tem gente que faz isso. Às vezes no trânsito, né? Tem pessoas que vão lá com aquele produto, coloca lá no carro, no retrovisor, e já vem ali dizendo a finalidade daquilo. Eu estou vendendo isso para ajudar minha família a superar tal obstáculo. Se não tiver dinheiro na hora, faça um Pix, faça uma doação, etc. Mas tem pessoas, né, que quando vai se aproximando ali, fecha logo o vidro. Ah, eu não quero conversar com essas pessoas, eu não gosto disso, ou eu não ajudo, ou eu já ajudo uma instituição. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, desse aprendizado que nós estamos envolvidos aqui na Terra, tá, gente? O exercício da paciência requer saber ouvir. Apressados, nós não ouvimos o outro com atenção. Às vezes, aquela pessoa bateu na sua porta só para ouvir uma palavra de estímulo e você não tem paciência de ouvir. Você quer falar mais do que ouvir o outro. Às vezes, essa caridade que você está fazendo, só em ouvi-lo, você vai perceber o quanto benefício você fez àquele irmão sem precisar tirar nada do bolso. Confiar em Jesus nos momentos de aflição. Então, se eu estou passando por um momento difícil, eu vou colocar nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, que é quem pode me ajudar. E se eu tenho a minha fé, se eu sou espírita, se eu sou evangélico, se eu sou católico, eu vou evocar ali o santo da minha devoção, o meu mentor espiritual, Jesus, Deus, os espíritos de luz, para me ajudar, para me trazer uma luz, para que eu possa refletir sobre essas dificuldades que eu estou passando, para tomar a decisão correta, né? Tomar essa decisão correta para que eu não possa sofrer lá na frente. E aqui nós vamos continuando em saber esperar. A gente não sabe esperar o momento certo para acontecer as coisas. Certa feita, né, eu ainda estava passando pela educação da mediunidade e tinha uma moça que sentava do meu lado lá na mesa. E para quem já passou pela educação da mediunidade, sabe que ali naquela mesa tem metade das pessoas sendo um grupo base para receber as pessoas novatas, né, que chegam para educar a mediunidade. E ao meu lado tinha uma moça, né, que durante o exercício, primeiro você estuda, depois vem o exercício em seguida. E o exercício começava, né, logo após o estudo de um livro, não me lembro mais qual era o livro que a gente estava estudando, e naquele momento ali, na mesa ficava papel, lápis, caneta, lápis de cor, lápis de cera, tinta, pincel, porque ali é para desenvolver a mediunidade de que você é portador, né? Então, naquele momento, eu já pegava o lápis, né, o papel, o lápis, já começava a escrever, né, já ali preparada, porque aquela leitura que você faz, né, aquele estudo do que você faz previamente ali, né, antes da parte prática, é preparando a sua mente para que você se liberte das coisas daqui de fora e se transporte lá para dentro para que você sintonize com o mensageiro, com o mentor espiritual ou com o espírito comunicante.
né? E naquele momento eu começava a escrever uma mensagem, às vezes era uma mensagem, às vezes era uma carta, às vezes era um recado. E tinha uma moça que ficava do meu lado e ela ficava o tempo todo mexendo nos lápis, né? Ela mexia nos lápis de cor, mexia nos lápis de cera, mexia nas canetas, né? E ninguém falava nada, né? E aquilo foi me incomodando. Foi no primeiro encontro, na segunda semana, na terceira, na quarta semana eu falei, gente, acho que eu preciso dar um toque nessa moça, assim, né? Para poder ajudá-la. Eu sei que o espírito comunicante ali está solicitando que ela pegue o papel, que ela pegue esses lápis e comece a pintar, né? Talvez a aptidão, né, que ela era portadora naquele momento, seria a pintura mediúnica, né, ou a psicopictografia ia surgir ali. E aí eu disse, não, eu tenho medo de conversar, porque de repente eu posso ser advertida aqui no meio, talvez não me cabe chamar, eu estou no começo também. E daí o que aconteceu? E chegou um dia, né, que aí eu chamei o dirigente e falei, olha, ela tá mexendo muito isso daqui, eu não me incomodo porque, tipo assim, quando o médium já traz na sua história, né, a aptidão desde criança, como foi o meu caso, eu não me incomodava com barulho, eu não me incomodava com nada, eu já estava ali concentrada para fazer o meu trabalho, né? Mas aquilo estava chamando a minha atenção. Não estava me incomodando, estava chamando a minha atenção. Aí eu conversei com o dirigente, falei, olha, aquela moça, ela está mexendo muito nos lápis de cor, lápis de cera, eu acho que ela quer pintar. Ele falou, deixa que ela se vira. Ai, meu Deus do céu, como assim? Eu acho que a gente está aqui num momento em que cada um pode ajudar o outro, né? Mas como ele me falou isso, eu também deixei para lá, né? E aí o mentor dela na semana seguinte, porque eu também médium psicofônica, né? Através da minha mediunidade, a mediunidade de psicofonia se manifestou e pediu que ajudasse aquela moça, que ela tinha um bloqueio, né? Ela tinha um bloqueio e ela precisava se libertar daquilo, por isso ela estava ali, né? E aí o dirigente conversando com ela e tudo, e aí quando terminou todo o trabalho ali, a gente passa, né, o que aconteceu durante aquele momento, e ele foi conversar com cada um que sentiu, quais foram as impressões, o que cada um fez. Então foi bem interessante. E neste momento ela falou, olha, eu tenho medo de espírito, eu tenho síndrome do pânico, eu não posso ver vulto que eu saio correndo. Então, naquele momento ali, eu acho que precisava de uma triagem, né, para saber o motivo pelo qual ela estava ali na educação da mediunidade. Porque você passa 3 anos estudando, né, a teoria. E quando chega na prática, que é a educação da mediunidade, né, você tem que ter ali, né, um acolhimento maior, né, tem que ter um atendimento fraterno para saber, né, o que você sente, o que você já passou. Mas, enfim, tudo foi resolvido, ela foi afastada para fazer um tratamento, né? E para continuar ali o acolhimento fraterno, né? Para poder vencer esse obstáculo. E eu segui em frente. Então, eu só estou exemplificando isso por conta da paciência. Porque, às vezes, a pessoa não teve aquela paciência, aquele amor. Quando dizem que a caridade... A paciência também é uma caridade, isso talvez não acontecia naquele momento, talvez não acontecia naquele momento, porque eu estava presente. Então, continuando, né, cultivar bons pensamentos, sempre agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de fazer o bem nesta vida, ao irmão que bate na nossa porta, ao irmão que solicita da nossa boa vontade, né, porque sem boa vontade você não faz o bem, né. Fazer a caridade sem esperar o resultado, porque muitas vezes a pessoa quer fazer a caridade, mas quer ser enaltecida, né? Às vezes você fez a caridade numa escola, numa creche, e quer que lá na frente o diretor da creche, a diretora, quer que seja, fale seu nome bem alto, para que as pessoas todos lhe enxerguem. Não, você precisa fazer a caridade, e quem tem que ver as suas atitudes, seu comportamento, é Deus, a espiritualidade superior. Não precisa que outras pessoas enalteçam você pela caridade que você fez. Fazer a caridade sem a necessidade de ser enaltecido, agradecer a Deus as pessoas difíceis que estão conosco, reajustando devagarzinho as nossas provas. Então, essas pessoas que estão do nosso lado hoje, foi eu mesmo que implorei aqui na minha família, é um reajuste familiar e eu preciso agradecer a Deus todos os dias por esse momento.
Então, neste momento, eu vou estar agradecendo a Deus pelas alfinetadas, né, que acaba ferindo, como fala aqui, a lição da paciência, né? Quando Deus coloca em nosso caminho pessoas difíceis para servirem de teste, coloca a nossa paciência à prova, né? Então, é um filho desobediente, é um esposo teimoso, às vezes está doente, às vezes não está podendo tomar uma água gelada e faz uso, né? Então, assim, às vezes você precisa até mesmo sair do prumo, né? Como diz o ditado, né? Sair do sério para poder, né? Fazer com que essa pessoa seja ouvido, né? Para que ele te escute. Olha, eu estou querendo o seu bem, né? O bem é assim que a gente ajuda as pessoas. E de uma forma ou de outra, você não está aqui para enaltecer essas pessoas. Não, eu estou aqui fazendo a caridade, sendo paciente, acolhendo as pessoas em meu coração, como acontece aqui em meu lar. Olha aqui o meu espaço. Esse é o meu espaço para fazer a caridade, né? Então, devagarzinho, a gente vai refletindo sobre o Evangelho, refletindo sobre essas lições valiosas que a gente precisa interpretar ao pé da letra o porquê sofremos, né? O Evangelho nos traz mais uma reflexão que é um pouco mais difícil, né? Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Gente, essas alfinetadas pode ser através de um olhar, né? Tem pessoas que te olham assim e quando ela olha assim, não precisa dizer nada. Só aquele olhar, você já sentiu o peso do que seria a fala. Então, são essas alfinetadas que a gente precisa, né, exercitar por meio desta paciência. Respire fundo quando você encontrar pessoas assim, exercitando palavras de estímulo. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. É só um momento difícil que eu estou passando. Essas alfinetadas recebidas hoje servirão de aprendizado para mim amanhã. E assim nós vamos galgando, né? Vamos subindo ali um tijolinho, sabe? Aquela escada de Jacó que você não enxerga o final. É isso. A escada de Jacó é isso. A interpretação é mais ou menos assim. Então nós vamos devagarzinho exercitando, né? E aí você diz, meu Deus, parece que o fardo que eu carrego é mais pesado de qualquer um outro. Não. Cada pessoa aqui na Terra que você encontra ou estão passando por provações ou expiações. Cabe a cada um de nós ajudar essas pessoas, entender o motivo pelo qual elas são dessa forma. O comportamento, a atitude das pessoas, isso você vai aprendendo na prática a lidar com esse tipo de situação. Para ter paciência, precisamos aprender a cessar os nossos impulsos. Porque, impulsionados pela pressa, nós podemos fazer coisas que podem causar um grande prejuízo mais na frente. Então, eu vou deixar aqui o capítulo 9. Capítulo 9, bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos, a paciência, para que você possa refletir aí no cantinho do seu lar. E para encerrar o nosso vídeo, eu vou ler aqui o trecho de uma carta e analisar um pedacinho dela. É a carta da Dona Geraldina Tavares para sua filha Morgana Rani. Ela diz o seguinte: as memórias que compartilhamos foram suficientes para tecer laços de amor e gratidão, sendo uma herança que persiste na união de nossa família após minha partida e nos corações repletos de recordações. Então, aqui ela já fala que as recordações continuam gravadas na memória, que seja na terra, que seja no céu, em outras vidas. Por onde ela vier passar, ela continua sendo sua mãe, ela continua lembrando desses momentos, porque mesmo que ela tenha partido com você ainda criança, ela não esquece que é sua mãe. Confesso que relutei em escrever, para não surpreendê-la. Busquei com zelo guiar seus passos até este momento em que vejo você mais madura, menos ansiosa
e pronta para vivenciar a emoção que guardamos juntas para quando este dia chegar. Ele chega para todos, mas é preciso aguardar pacientemente a nossa vez. É aquilo que eu sempre falo. A carta chega no momento certo, no momento que você está preparada, no momento que o espírito lá do outro lado consegue, né, esse merecimento, né, para a família contemplada aqui na Terra. Para finalizar, ela diz: gostaria de dizer que estou bem e extremamente feliz por merecer expressar que este Natal será diferente. A saudade é eterna. Geraldina. É uma psicografia, né, que foi feita agora no Natal para uma das seguidoras que segue o nosso canal. E aqui eu deixo o meu abraço fraterno. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe os nossos vídeos. Me ajude no crescimento do canal. Obrigada por chegarem até aqui no nosso encontro. Obrigada por nos seguir, nos assistir e nos encontrar. E fiquem todos na paz do Mestre Jesus e até o próximo vídeo.